Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula da disciplina de Ciências, hoje fazendo a abertura da unidade 8, Relações Alimentares. Quero que vocês abram a apostila de vocês, vou abrir aqui no material digital, e assim juntos vamos estar fazendo a leitura desta nova unidade e aprendendo mais um pouquinho, certo? Vou abrir minha telinha aqui um pouco mais. Opa! Agora sim. Quero que vocês aí que façam a abertura, né, das duas páginas, como sempre eu digo aqui na abertura de uma nova unidade, quero que vocês verifiquem o que vocês estão observando nessas imagens, certo? Eu vou passar aqui para a próxima página e assim, no que eu sei, quais seres vivos e elementos não vivos estão presentes nesse ambiente aí que está sendo retratado pela imagem, né? Do que esses animais desse ambiente se alimentam. E porque todos os seres vivos, incluindo os seres humanos, precisam de alimento. O que você aí já parou para pensar sobre isso? Observe ali que tem o peixe que está na água, o pássaro que está dando alimento, né, para os seus filhotes, aqui na imagem mais acima, ok? Ali uma capivara comendo o matinho, a borboleta, né, chupando o néctar das flores, certo? Os raios solares aqui penetrando dentro da floresta, servindo de alimento também para as plantas, não é mesmo? E assim, então, dando continuidade aqui à nossa unidade, iremos para a página 32, em ideias em construção. Os alimentos são muito importantes para a vida dos seres vivos, pois fornecem os nutrientes e a energia necessária para a sobrevivência. Algumas plantas obtêm parte dos seus nutrientes por meio de pequenos animais, como mosquitos e aranhas. Considerando que todas as plantas realizam a fotossíntese para produzir o seu próprio alimento, por que será que algumas delas consomem pequenos animais para obter parte dos nutrientes necessários para sobreviver? Vocês sabem disso? E é o que nós vamos ver agora aqui nesta unidade, né? Aqui pede para estar formando um grupo com colegas. Como nós sabemos, nesse momento não será possível, né? Estamos cada um na sua casa, né? Eu aqui na minha casa, vocês aí na casa de vocês, sem ter contato com os colegas. E aí, então, vocês irão fazer essa pesquisa, né? Responder aqui essa justificativa sozinho, certo? Então, o que vocês têm que responder é uma justificativa para o comportamento das plantas carnívoras. O que é uma planta carnívora? Aquela planta que se alimenta de inseto, de mosquito, de mosca, certo? E aí vocês irão registrar aqui nessas linhas abaixo. Após, né, ter elaborado essa justificativa, feito essa pesquisa, aqui fala que o professor irá fornecer informações para explicar, né, por que essas plantas consomem pequenos animais. Isso lá se estivéssemos dentro de sala de aula fazendo essa pesquisa com os colegas e eu, né, juntamente com vocês, e até mesmo o seu professor aluno que está vendo esta videoaula também, ok? E aí comparar as informações, certo? Porém, essa parte aqui nós vamos deixar, né, em branco e não iremos realizar, ok? Passando aqui então para frente em construindo conhecimento, os seres vivos e a obtenção de energia. A energia e os nutrientes que os seres vivos utilizam para crescer, se reproduzir, manter a saúde e realizar as atividades são obtidos por meio de alimento, né? Nós precisamos comer para poder ter energia para acordar, para tomar banho, para brincar, para estudar, até energia para poder pensar. Saber que pensar também gasta energia? Isso mesmo. Por isso podemos dizer, né, que a alimentação nos permite a manutenção da vida desses organismos, certo? Considerando a maneira como esses seres vivos obtêm os seus alimentos, eles podem ser divididos em forma geral em 3 grupos: produtores, consumidores e decompositores. Agora aqui, os organismos produtores, como as plantas e alguns tipos de algas, né, são aqueles que produzem seu próprio alimento. Todos realizam a fotossíntese, por meio dela produzem glicose, que é um tipo de açúcar que atua como alimento para esses seres vivos. Aqui na imagem, né, algas marinhas, elas são organismos produtores, que elas mesmas produzem
o próprio alimento, né? Elas não precisam consumir algo fora para poder estar vivas, ok? E agora os consumidores, como nós, seres humanos, né, são seres vivos que precisam se alimentar de outros organismos, como plantas e animais, ou parte deles para sobreviver. Nós, seres humanos, né, comemos plantas, sim. Comemos animais? Sim. Comemos grãos, comemos frutas, né? Então, a alimentação aí, fora a parte, né, do que os seres humanos comem, não deveriam, né, que são os industrializados, certo? Mas isso aí vai ficar para uma próxima aula, né? E aqui, os decompositores. Os decompositores são organismos que se alimentam da matéria orgânica disponível no ambiente. Matéria orgânica é tudo aquilo que tem origem vegetal ou animal, como os animais e plantas mortos, fezes, urina, folhas, galhos e restos de alimentos. Sim, gente, isso também é alimento para outros seres vivos, né? Eu já ia dizer humanos. Não, tá errado, professora? Seres vivos. Você aí que tem um animalzinho de estimação na sua casa, observem que quando ele faz as fezes, o meu aqui na minha casa, por exemplo, faz na grama. Se essas fezes ficarem por algum tempo ali paradas na grama, e depois eu for lá retirar essas fezes para jogar fora no destino correto, eu percebo sempre bichinhos dentro das fezes, formiguinhas, bichinhos que ficam embaixo da terra, que ao ver que tem uma fezes ali, porque eles se alimentam disso, eles vão lá e começam a comer, isso mesmo. Até porque as fezes nada mais são do que o alimento triturado, passado por toda uma decomposição dentro da gente, dentro do animal também. O organismo absorve tudo que ele tem que absorver e ele joga fora, descarta, né, o organismo através das fezes, o que nós não precisamos, ou seja, o resto daquilo que não serve para dentro do nosso corpo vira o cocô, as fezes, certo? Então, né, para se alimentar de alguns decompositores, eles liberam substâncias digestivas na matéria orgânica que favorecem uma transformação química conhecida como decomposição. A decomposição nada mais é do que o apodrecimento de algo, porque pode ser madeira, pode ser fruta, pode ser bicho, pode ser humano, todos nós, né, seres vivos, nós nos decompomos, nós apodrecemos, isso mesmo, Carolina. Depois que um ser humano morre, o corpo entra em decomposição, que é o apodrecimento da matéria, porque isso aqui da gente é a matéria, certo? Então, isso aqui decompõe, ok? E aí, né, essa transformação gera energia e nutrientes que são absorvidos pelos organismos decompositores. Esses aí, animais, né, insetos que se alimentam da carne podre, da fruta podre, da árvore podre, tudo isso tem um destino, né, para esses decompositores, ok? Os decompositores podem ser micro-organismos, como as bactérias, observadas apenas com o uso de microscópio, ou podem ser fungos vistos a olho nu, né? Como alguns tipos de cogumelos, ok? Os fungos decompõem pedaços do tronco da árvore, gravetos e folhas caídas na superfície do solo. Aqui na imagem a gente tem, né, os fungos orelha de pau à esquerda e os cogumelos de chapéu à direita. Os cogumelos, esses aqui que estão mostrando na imagem, que não são comestíveis, né? Eles se alimentam dessa decomposição desse material encontrado na floresta, né? Já essa outra aqui, essa orelhas de pau, vocês conseguem observar em todo lugar que tiver uma madeira, uma árvore um pouco mais antiga, vocês conseguem achar esse tipo de fungo, orelha de pau, ok? A decomposição é muito importante, pois por meio dela a matéria orgânica é degradada e pode ser utilizada por outros organismos. Os nutrientes produzidos nesse processo podem, por exemplo, ser retirados do solo e usados pelas plantas, como representado aqui na imagem a seguir, que a gente vai ver, né, como que funciona, certo? Por exemplo, ali a onça que está sendo mostrada na imagem, ela come o quê? O coelho. O coelho come o quê? As folhas da árvore, certo? Então, vocês percebam que é um ciclo, né? Porque o animal, por exemplo, ele é consumidor, certo? E as fezes dele será consumida ali pelos cogumelos decompositores.
As fezes do coelho também da mesma maneira. Essas fezes consumidas pelos decompositores, elas fazem com que a própria terra consiga absorver nutrientes também, assim favorecendo ali a raiz da planta que precisa dessa parte de nutrientes dentro da terra para que ela fique, né, viva, certo? Para que ela trabalhe a parte da fotossíntese, transformando o nosso oxigênio, né? Fazendo essa parte da troca dos gases, né? Que nós já vimos na nossa aula também, favorecendo os animais, favorecendo todo um ecossistema. Então, tudo é um ciclo, ok? Sem a decomposição, a matéria orgânica levaria muito mais tempo para ser degradada, ou seja, apodrecida, degradada ali, até chegar aos destinos que têm que ser dados, né? Com isso, haveria o seu acúmulo nos ambientes. Para isso, né, por isso, os organismos responsáveis por esse processo, como os fungos orelha de pau e cogumelo de chapéu, devem ser preservados e mantidos nos lugares onde são naturalmente encontrados. Eles só devem ser eliminados quando estiverem prejudicando plantas e animais locais, porque muita gente destrói e essa destruição atrapalha esse sistema todo, né, que nós temos, ok? Aqui em Conecte o Assunto. A matéria orgânica que produzimos em nossa casa pode ser reaproveitada por meio da compostagem. Você aí já ouviu falar na compostagem? A compostagem nada mais é do que você guardar o lixo separado, o lixo orgânico, né? Casca de alimentos, resto de comida, para fazer essa decomposição, né? Que é chamada de compostagem, aonde ela vai virar adubo para colocar em hortas, em flores, né? E assim fazendo esse ciclo novamente aí do que não serve mais para nós, mas ela servirá para outros organismos, ok? Então, nela, os restos de alimentos e pedaços de plantas são decompostos, né? E geram um material rico em nutrientes que pode ser utilizado como adubos em hortas e jardins. Aqui uma composteira, né, feita de madeira. Composteira, temos inúmeros tipos de compostagem para você estar fazendo até mesmo dentro de casa, certo? Além da compostagem, quais ações do seu dia a dia aí na sua casa podem ser realizadas com o objetivo de reduzir a geração de resíduos orgânicos? Isso você vai estar conversando principalmente com a mãe, com a avó, uma tia, né, que faz mais essa parte aí da alimentação do lar, e aí ver com ela como está sendo feito aí dentro da sua casa e vocês vão estar relatando aqui nessa parte, ok? E aqui vamos descobrir, no processo de compostagem da matéria orgânica também ocorre a reação da decomposição, causada por micro-organismos decompositores como fungos e bactérias. É possível observar as ações desses seres vivos por meio de uma atividade prática e simples. Para isso, vamos realizar a compostagem de uma atmosfera da matéria orgânica, adotando o roteiro a seguir. Essa parte aqui que eu vou estar fazendo a leitura para vocês, que a apostila traz para nós, é algo bem interessante para ser feito, porém, se você, aluno aí que está vendo essa videoaula, não tem todos os itens necessários para a realização dessa atividade, não tem problema, ok? Mas se porventura você tiver a curiosidade de estar fazendo essa atividade e assim depois estar relatando aqui o que aconteceu, ok? Então, os materiais são grama, termômetro, saco plástico resistente e caixa de isopor com tampa. Aqui os procedimentos indicar algum local na escola, porém será na nossa casa, né? Que a gente não está indo para a escola. Tirar uma fotografia e colar no espaço a seguir. Em seguida, coleta uma amostra da grama fotografada e coloca dentro do saco plástico. Verificar a temperatura, né? E anotar em relação ao termômetro que vai marcar. Inserir o saco plástico dentro da caixa de isopor e fechar a caixa deve ser mantida na sombra. No dia seguinte, abrir a caixa e verificar a temperatura da grama. E aí vocês também vão estar anotando, ok? Ao finalizar a medição, fechar o saco plástico e colocar dentro da caixa novamente. Repetir por 10 dias, né, medindo a temperatura e aí estar relatando aí esses dias o que estará acontecendo, né? E chegando aqui na conclusão, o que aconteceu com a temperatura, com o aspecto da atmosfera da grama dentro da caixa de isopor fechada. E aí, aos passar dos dias, o que foi acontecendo? A temperatura aumenta ou ela sobe? E os resultados obtidos, né, pelo aluno foram o mesmo do professor. E aí essa parte aí que deveria ter sido feita na escola, né, nós vamos
nós vamos realizar em casa, e se você, aluno, tem todos os materiais, você irá fazer, que eu aqui vou fazer na minha casa e vou estar relatando, né, os 10 dias aí, a parte da temperatura, e assim, para poder estar comentando, ou até mesmo tirando dúvida de você, aluno, que estará realizando esta atividade, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com o grupo do WhatsApp, falar com o seu professor, pedir ajuda, né, em alguma dúvida que você teve, e para que ele te explique novamente e te direcione da maneira correta, ok? Eu fico por aqui, nossa videoaula de hoje se encerra aqui. Tchau, tchau, e até a nossa próxima videoaula.